Quando tudo está mudando, Deus continua com você. Ei, você já percebeu como a vida é cheia de mudanças? Um dia tudo está tranquilo, e no outro, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. A escola muda, os amigos mudam, os sentimentos mudam. Às vezes, até a forma como você se vê no espelho muda. Crescer é um processo cheio de transições. E se tem uma coisa que assusta, é quando a gente não sabe o que vem depois. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala sobre isso. E o que Deus ensinou lá atrás continua sendo verdade hoje, principalmente para você que está passando por tantas fases novas. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, Deus fala algo incrível. Quando vocês saírem para lutar contra os inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo mais numeroso que vocês, não tenham medo, porque o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, está com vocês. Ele lutará por vocês contra os inimigos para que vocês sejam salvos. Uau! Deus estava preparando o povo de Israel para um tempo de mudança radical. Eles estavam prestes a sair do deserto, aquele lugar em que tinham passado 40 anos aprendendo a depender de Deus, e agora iriam entrar em Canaã, a terra prometida. Mas espera aí, quem era o líder deles até então? Moisés. Sim, o mesmo Moisés que enfrentou o faraó, que abriu o mar vermelho, que conversava com Deus. Mas agora, Moisés tinha morrido. E de repente, todo o povo olha para um novo líder, Josué. Um homem fiel, corajoso, mas humano como qualquer um de nós. E ele pensa, será que eu vou conseguir continuar o que Moisés começou? E se eu falhar? E se o povo não acreditar em mim? Sabe o que isso me faz pensar? Quantas vezes a gente se sente assim também? Quando algo muda e a gente precisa assumir um novo papel. Talvez seja a transição da infância para a adolescência, ou da adolescência para a juventude. Talvez uma nova escola, novas amizades, responsabilidades que antes você não tinha. É uma sensação de medo e insegurança, né? Mas olha o que Deus diz para Josué, em Josué 1:5. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. E no verso 9 ele reforça: não te apavores nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. Deus sabia que Josué tinha medo. Sabia que o povo estava inseguro. Mas ele também sabia que cada transição é uma oportunidade para o crescimento. Afinal, se não houver mudança, também não há amadurecimento. Deus não prometeu para Josué que seria fácil. Ele prometeu algo ainda melhor. Eu estarei com você. E isso muda tudo. Porque quando Deus está presente, até o impossível se torna possível. Pensa nisso. O povo de Israel estava prestes a enfrentar nações poderosas, com exércitos, cavalos e armas. Eles eram um povo simples, recém-saído do deserto. Mas Deus garantiu: não tenham medo, eu vou lutar por vocês. É como se ele dissesse para você hoje: não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Talvez o seu campo de batalha não seja uma guerra literal, mas pode ser a pressão da escola, a dificuldade de se encaixar, a luta contra a ansiedade ou o medo de falhar. Todos nós enfrentamos batalhas invisíveis, mas a promessa continua sendo a mesma. Eu estou com você. Deus não mudou. Ele ainda luta por você. Ele ainda abre caminhos onde parece não haver saída. Ele ainda transforma medo em coragem e lágrimas em fé. O que estava acontecendo com Josué e o povo de Israel era uma transição divina. Eles estavam deixando para trás o deserto, o lugar da sobrevivência, e caminhando para a terra da promessa, o lugar da conquista. E é exatamente assim com a gente. Tem fases da vida em que Deus permite o deserto, porque é ali que a gente aprende a depender dele. Mas chega a hora em que ele diz: agora levante-se, é hora de atravessar o Jordão. Só que atravessar o Jordão exige fé, porque nem sempre a gente vê o chão debaixo dos pés. Mas quando você dá o primeiro passo, o rio se abre. E é aí que você entende que Deus nunca te abandonou. Ele só estava te preparando para algo maior. Deus disse para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para obedecer à minha lei. Percebe? A força que Deus espera de nós não é física, é espiritual. É a coragem de continuar obedecendo, mesmo quando parece mais fácil desistir. É confiar mesmo sem entender. É caminhar pela fé, não pela vista. E foi assim que Josué liderou o povo. Ele confiou, ele lutou, ele orou. E acima de tudo, ele creu. As muralhas de Jericó caíram, os inimigos foram derrotados e o povo conquistou a terra.
Mas nada disso teria acontecido se Josué tivesse deixado o medo vencer. E é exatamente isso que Deus quer te ensinar hoje. Que você pode até sentir medo, mas não pode deixar o medo te parar. Porque quando Deus está com você, o medo se torna pequeno diante da sua presença. Agora presta atenção nisso. Assim como o povo de Israel passou pela transição do deserto para Canaã, nós também estamos vivendo uma transição espiritual. Vivemos num mundo cheio de mudanças, incertezas, guerras, tristezas e injustiças. Mas a Bíblia fala de uma promessa ainda maior. Um dia Jesus vai voltar e nós vamos passar pela maior transição de todas, da terra para o céu. Mas antes disso, a palavra diz que teremos tempos difíceis, um tempo de tribulação. Só que quem estiver com Deus, quem confiar no sangue de Jesus e permanecer fiel, vai vencer. Apocalipse 12:11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Sabe o que isso significa? Que a vitória é garantida para quem confia em Jesus. Não importa o tamanho da luta, o que importa é quem luta ao seu lado. Então, se hoje você está passando por um tempo de transição, se tudo parece novo, difícil, confuso, lembre-se, Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele não te deixou sozinho. Ele está te preparando para algo maior. Pode ser que agora pareça o fim, mas na verdade, é só o começo de uma nova fase, onde Deus vai te mostrar o propósito dele para a sua vida. E quando o medo quiser te parar, diga como Josué: Eu vou ser forte e corajoso porque o Senhor está comigo. A lição final é: toda transição é uma oportunidade para você crescer e se aproximar mais de Deus. E mesmo quando parece que você não vai dar conta, Deus te segura pela mão e te diz: Não tenha medo, eu estou com você. Agora deixa eu te pedir um favor muito especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu Deus falando com você através dessa palavra, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E por favor, se inscreve no canal. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo juntos e levando esperança a mais corações. E nos comentários, escreve aqui embaixo: Amém. E não esquece, todo dia tem novas mensagens e continua caminhando com a gente. Porque aqui, a gente cresce junto, na fé, na coragem e na presença de Deus. Quando tudo muda, Deus continua com você. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.